vamos partir para a segunda escola. Nós falamos das experiências pessoais, né? Ali onde você vai desenvolver, ali você vai dar os primeiros passos. Ali você vai ter oportunidade de, nessas experiências pessoais, ter um contato, né? Talvez até um contato místico, um contato transcendental com Deus, na relação de que algumas coisas você ouviu pessoas terem e agora chegou a sua vez de ter, né? Não estou falando, né, igual um homem uma vez chegou para mim, me convidou para ir no monte, e ele era muito espiritual, né? E aquele homem que só andava com aquela roupa, né? E todo um linguajar espiritual. E tinha vezes que eu passava por ele, ficava até com vergonha de tão espiritual que o cara, ele se aparentava, né? Mas eu era novo convertido, estava no início da minha caminhada cristã. Então assim, eu achava que tudo que era proveniente dele era sempre muito espiritual. E eu lembro que ele trabalhava no prédio onde eu morava. Eu morei nesse prédio alguns meses. E aí depois eu casei, fui embora dali, depois eu fui para o seminário. E eu lembro que sempre ele passava, né? E aí eu passava, dava um bom dia. Fala, né? Pô, eu vim da praia, então a linguajar de surfista, né? E aí, meu brother, beleza? Paz do Senhor, varão. Eu era sempre muito carregado de espiritualidade, né? Então, paz do Senhor, paz do Senhor. Cara, não, é paz do Senhor, varão. E aí um dia você vai orar no monte? Não, eu oro em casa mesmo. Ele falou, você tem que ir para o monte. Varão, eu tive uma experiência no monte. E eu não é uma crítica, sabe, amado? É um paralelo que eu estou fazendo aqui. Porque eu também já fui para o monte. Eu também já fui para a vigília. Eu também já tive meus tempos de experiência pessoal. E fui. E não fui. Fui algumas vezes, fui acompanhado. Mas a maioria das vezes eu fui sozinho. Eu fui tirar um tempo para Deus. Eu lembro que eu tinha um período da minha vida que eu saí do seminário. Eu fiquei 3 anos fora do seminário. E assim, eu sabia que eu tinha que carregar um fardo ali, ministerial. Não estou falando de peso, estou falando de um fardo de responsabilidade. Era muita coisa, era gente que estava comigo. E eu lembro que meus dias eram muito corridos, porque eu levantava o meu sustento ali, né? Eu não tinha igreja, eu tocava um projeto. Depois de muito tempo que eu fui abrir a igreja. Então eu tocava um projeto, mas ao mesmo tempo eu tinha 2 filhas, né? Esposa, 2 filhas. E era uma cobrança constante da família com relação a grana, sustento, essas coisas. Porque eu lembro que quando eu estava no seminário, Deus me deu uma palavra lendo um livro. E Deus foi bem claro comigo. Deus é dono do meu negócio. E eu lembro que Deus falou comigo muito forte daquele livro. E eu não esqueço, ele diz assim, cara, com a mesma intensidade que você vai trabalhar para mim, eu vou te pagar. Eu entendi aquilo. Eu falei, cara, sabe, uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração. E Deus, como se Deus estivesse falando assim para mim, cara, não precisa correr atrás do trabalho, trabalhe para mim. O seu salário vai ser conforme aquilo que você trabalha para mim, cara. Então fica tranquilo, se dedica para a minha obra. Eu achei muito bacana aquilo com Deus, aquilo me tranquilizou. E eu estava de segunda, passei a terceira, quarta, quinta e fui embora. Mas eu lembro que nesse período, muitos anos depois, eu senti uma pressão muito forte, uma pressão ministerial, muitas demandas batendo, criança pequena. Muitas vezes minha esposa, ela chegava de manhã e dizia assim para mim, amor, o que nós vamos fazer hoje para o almoço? Eu falei, amor, faz o que tem na geladeira. Ela falou assim, não, você não está entendendo. Faz o que tem, né? Eu falei, faz o que tem na geladeira, junta lá o que tiver lá, faz uma gororoba. Ela falou assim, mas só tem 1 litro d'água. Então não dá para fazer nada com 1 litro d'água, né? Então essas coisas para quem está no ministério, então graças a Deus, Deus me deu uma perspectiva de não ficar parado lá me lamentando. Ah, Deus não me... Não, eu corri atrás, fui
Deus foi abençoando. Eu entendi aquela coisa que Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. E eu comecei a fabricar produto de limpeza, comecei a vender produto de limpeza. Mas era um período que eu estava trabalhando sozinho. Então eu tinha que ir na reciclagem, catar garrafa, comprar garrafa. Às vezes muitas vezes eu passava na rua, vinha recolhendo as garrafas no lixo. E aquilo foi um tempo que Deus tratou muito na minha autoimagem, porque eu sou filho de uma família que financeiramente é abastada. Meus pais moram num apartamento de frente para a praia, na Praia do Morro, que vale quase um barão. Falando um barão que eu estou falando é 1 milhão. Então assim, e o filho, e eles olharam, eu estudei nas melhores escolas, graças a Deus. Fui bolsista em algumas escolas. Então consegui terminar pela graça de Deus, terminei a faculdade. Mas quando eu terminei a faculdade, eu pulei direto para o seminário. Mas graças a Deus que aquele tempo foi um trabalho de Deus em mim muito profundo. E aí eu chegava em casa com aquela garrafa toda, ia lavar a garrafa. Então tinha que ser pai, tinha que ser marido, tinha que ser pastor, tinha que ser trabalhador, levantar o sustento e aquela coisa. Então eu sentia em momentos aquilo me consumindo. E eu lembro que toda quarta-feira eu levantava de manhã, pegava a minha Bíblia, botava na mochila, pegava um camelinho que eu tinha, uma bicicletinha que eu tinha. Eu ia lá para o final da Praia do Morro, tem uma pedra lá chamado Pedra da Raposa. É o Morro da Pescaria, o pessoal conhece como Morro da Pescaria. Então eu ia, embrenhava minha bicicleta lá no mato, lá escondia lá para ninguém roubar. Escondia minha bicicleta e eu subia o Morro da Pescaria. E eu tinha ótimos momentos com Deus ali, cara. Deus ministrava ali, eu me derramava para Deus ali, eu orava, ali eu buscava. E eu descia dali muito renovado. Eu senti que ali é onde que Deus, Ele recarregava minhas baterias. E eu fiz isso durante muito tempo. Eu tirava quarta-feira, botava minha Bíblia, e sempre nas quarta-feiras eu ia fazer o meu jejum. Eu ia orar, ia ler a Bíblia, ia buscar o Senhor ali. Sabe, amado, mas todas essas experiências, você precisa começar elas agora, nesse tempo. Você não fica esperando, simplesmente só desejando ter as suas experiências como se fossem provenientes todas só de Deus. Você vai no caminho, e no caminho você vai passar pelas experiências. Eu acho que isso é muito bacana, porque isso vai te dando substância. Quando a gente é aluno, a gente tem uma tendência de visualizar o ministério como algo de glamour, que como se todas as coisas vão acontecer, como se você traça um paralelo, não vai ser igual o Paulo, eu vou chegar nas ruas, as pessoas vão se quebrantar, aquela coisa, eu vou ganhar o mundo em um mês. E não é assim, a realidade não é assim. Existe muita luta, existem muitas coisas que te desgastam, muitas decepções. Quem é pastor aqui, o pastor Eliatan sabe disso. Muita traição no ministério, muita decepção. Pessoas que te bajulam, mas estão por trás enfiando a faca. Pessoas que prometem, mundos e fundos para você, mas depois, quando elas têm oportunidade, elas puxam o seu tapete. Pessoas que você carregou no colo, cara. Pessoas que você, essas pessoas que não eram nada, você pegou, trouxe a pessoa para dentro da sua casa, cuidou, ajudou, a restauração dela com o Senhor. E daqui a pouco ela se empina mais um pouquinho, e aí quer dividir território com o galo do quintal, Já viu que no quintal só tem um que manda? Então, aí chega na tua casa, no teu ministério, na tua igreja, e já quer mandar, e já não aceita mais submissão. No momento não era ninguém. Aí, pega uma carninha, já quer ser mais até do que o pastor. Essas coisas tudo a gente suporta à medida que nós vamos crescendo para suportar essas coisas. Nós vamos sendo construídos no ministério. Por isso que é importante nós falarmos sobre essas escolas, porque, cara, a gente visualiza um Davi lá na frente, o herói, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, mas a gente não pode esquecer que ele buscou as suas experiências pessoais. Lembra quando a Bíblia fala que Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, e aí eles taxaram ele como um menino,
porque na verdade nós vemos a trajetória de um menino que se iniciou mais ou menos entre os 14 anos de idade, entre os 14 e os 17, aquelas primeiras aparições de Davi ali. Então ele foi taxado como um menino, mas a resposta que ele deu foi de um guerreiro. Ele diz assim: rapaz, o Senhor me ajudou a matar um urso e um leão. Amado, não é qualquer um que passou por uma experiência como Davi passou. Mas quem viu Davi matar um urso e um leão? Quantas condecorações ele recebeu? Quantos prêmios? Será que Israel fizeram uma cerimônia para chamar Davi para condecorar? Não, esse é um menino que já matou um urso e já matou um leão. Amado, no jiu-jitsu, cada faixa que você tem, à medida que você vai desenvolvendo na faixa, você ganha um grau. E aí cada faixa, né, começa com a faixa branca, e aí você vai atingindo os graus, são 4 graus em cada faixa. Quando você atinge o 4º grau, você está pronto para pegar uma faixa de outra cor. No caso, você pega um azul, depois você pega a roxa, depois você pega a marrom, até você chegar a preta. Então cada faixa daquela são os graus, é o grau de desenvolvimento. Quando você entra no tatame, eu já, assim, é por isso até que eu não gosto de treinar em outros lugares, né? Pessoas me convidam, porque, cara, quando você chega no tatame e você vai amarrar a tua faixa, né? Quem é preta sabe disso, eu sou faixa preta, então você vai amarrar a faixa preta, cara, parece que você, naquele momento, você virou o alvo de todo mundo, porque todo mundo quer te pegar. Não, eu peguei um faixa preta. Ser faixa preta é muito ruim, por isso que os faixa preta, né? A nossa categoria gosta muito de treinar entre nós, faixa preta com faixa preta, porque um faixa preta sabe como que é ser faixa preta, então a gente se identifica muito no treino. Mas eu já fui em lugares que quando eu estava amarrando a faixa, cara, você quase via os faixa azul fazendo bem assim, ó. Rapaz, os caras olhavam e que parecia um tarado. Vou te pegar. Eu falei: rapaz, eu não vou mais não. O cara me chama para ir para um outro lugar para treinar. Eu falei: eu não vou mais não. Porque realmente nós somos condecorados, nós carregamos as nossas credenciais. Mas engraçado, cara, que, sabe, as experiências que Davi teve ali com Deus, desenvolvendo a sua vida com Deus, seu ministério, talvez em alguns momentos, né, no contexto de Davi, né, tomar conta de malhada, dormir no relento, sol quente, constante, né? Uma andança constante, anda para um lado, anda para o outro, porque quem cuida de ovelha, quem já leu alguma coisa sobre ovelha, né? Tem aquele livro do Philip Yancey, como que é o nome? Esqueci o título. Nada me faltará, né? Que fala das ovelhas. Ele diz que quem cuida de ovelha tem que estar constantemente andando, porque a ovelha ela come a grama, e aí chega um ponto que quando a grama ela está muito baixa, se você não sair daquele lugar com a ovelha e levar ela para outro lugar, ela vai comendo, chega uma hora que ela vai e puxa a grama e arranca ela com a raiz e tudo. Então se você deixar ela muito tempo no lugar, ela acaba com a vegetação do lugar. Então você tem que estar constantemente andando com ela. E Davi vivia essa vida meio nômade, né? Essa andança, mas para aquilo que alguns seriam motivo de peso, de sofrimento, igual tem cara que liga para a mãe e fala: aqui tem que trabalhar demais. O cara não está percebendo a oportunidade de que ali é um tempo que Deus colocou para você crescer, para você desenvolver. Não é um tempo de queixa, não é um tempo de murmúrio, de lamentação, é um tempo de crescimento, de oportunidades, de você talvez enfrentar inimigos que você nunca enfrentou. E o maior deles não é o Golias, o maior deles se chama você mesmo. Que aí você, em vez de você visualizar o leão em si, você vai ver o quanto você é leão, e o quanto que você está tão distante de se tornar ovelha. Você fala: cara, eu sou um leão, esse leão precisa morrer para poder nascer uma ovelha.
um cara rebelde, um cara insubmisso. Mas para as pessoas, móvel, eles faziam isso também muito com os móveis de madeira. Então a primeira coisa que o comprador ia lá fazer, ele olhava e falava bem assim: é sincero? É sincera? Então a palavra sincero é sincera. Então a primeira coisa que ele perguntava: é sincero? Ou seja, é sincera? Pergunto eu para nós: será que nós somos sinceros, amado? Será que tem alguma coisa em nós que nós estamos colocando cera para tampar, para as pessoas não verem quem nós somos? Por isso que Deus vem e nos separa a parte, para acontecer o processo de libertação nossa das pessoas, da autoimagem, do orgulho, da altivez. Por que nós sustentamos perante Deus uma mentira? Temos coragem de sustentar perante Deus a mentira, sabe por quê? Porque é mais importante as pessoas verem quem eu sou, na verdade eu não sou, sabe? Do que eu mostrar realmente quem eu sou. E eu chego ao ponto de manter uma vida com cera, ao invés de aprender a andar com Deus sem cera. E aí Deus começa a vir trabalhando. Quando você lê o Sermão do Monte, teve um ano na minha vida, cara, eu li muito o Sermão do Monte. Eu passei o ano lendo o Sermão do Monte. De vez em quando eu estava assim, às vezes até no intervalo de uma aula, às vezes numa capela, às vezes dava um trabalho no seminário, todo mundo, às vezes uma prova. Eu saía para um canto para ler e eu fiquei pensando, cara, uma das coisas que eu mais aprendi no Sermão do Monte foi sobre intenção de coração. Quando Jesus dizia assim: ouviste o que os antigos vos disseram? Pau pedra pedra. Fez, pagou a lei. Eu porém vos digo, se fizer, tem que fazer com a intenção do coração. E eu comecei a entender que a essência da lei era a intenção do coração. E eu comecei a entender que muitas vezes Deus nos matricula em determinadas escolas, porque é ali que Deus vai conseguir mostrar para nós as nossas verdadeiras intenções e motivações do coração. E Deus matriculou Davi também nessa escola. Na escola do anonimato, amado, nós temos um Davi, onde ele aparece ali no capítulo 16, entre 14 e 17 anos ali, e naquela escolha, onde o profeta Samuel foi levado para a casa dele. Capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel viu ali o Eliabe, né? Olhou, falou: um cara forte, um cara, como o capixaba diz, um cara parrudo. Tem uma expressão que tem um paraense que ele usa uma expressão lá parecida com a gente fala parrudo, né? Ele fala porrudo, né? Tem expressão aqui, né? Porrudo. O cara porrudo. Ele viu um cara alto, né? Ele se vislumbrou, ele disse assim: caraca, é exatamente o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um cara forte, assim, um cara de pegada. O que Israel precisa agora é realmente um cara assim. Nós vamos começar a guerrear as batalhas do Senhor. Nós vamos precisando de um cara assim, um perfil comandante, um cara forte, um cara que vai estar na frente lá, e os exércitos do inimigo vão olhar e vão falar: rapaz, aquele é o general de Israel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê.
O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, a escolha de Deus ali, a escolha de Deus não era pela aparência, a escolha de Deus é pela intenção, é pelo coração. E se Deus está procurando um homem assim, e Ele vê nós se sustentando com capas de Eliabe, Deus vai olhar para nós e vai falar: cara, meu filho, o que você está querendo apresentar para mim é um modelo humano. Eu não vejo esse modelo, eu não me interesso por esse modelo. Eu quero um modelo interior, um modelo de intenção de coração. Não adianta tentar mostrar para Deus aqui obras exteriores sem ter um interior renovado. Foi uma lição para Samuel, mas foi uma lição para nós também. E o texto prossegue dizendo assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Quando veio, quando a Bíblia diz que veio Jessé e trouxe Abinadab, talvez o segundo filho não era um cara tão forte. E engraçado que no segundo filho também passou algumas coisas pela cabeça do profeta, porque logo em seguida Deus foi e repreendeu ele. Talvez o primeiro, o Eliabe, era um cara forte. Daqui a pouco Jessé vem trazendo um cara, vamos conjecturar aqui, um cara mais assim, mais franzino, um cara mais técnico, óculos de fundo de garrafa. E talvez o profeta olhou e falou bem assim: rapaz, talvez Israel esteja precisando de um cara assim, um cara técnico, um cara inteligente, um cara que tem facilidade para desenvolver metodologias, um estilo Bill Gates. E na hora Deus já foi, cortou a conversa e disse assim: ó, eu também, esse aqui eu já reprovei. Modelos criados pelo homem, motivados por qualquer outra coisa que não seja o modelo espiritual. Engraçado que nós, cara, temos uma criatividade para construir modelos. Impressionante. Uns querem ser mais alto que os outros, outros querem ser mais técnico do que o outro. Um quer ser mais para frente, o outro quer ser mais espiritualizado, Nós vemos todo tipo de gente. Nós vemos tantas ilustrações, Nós temos uma de que um cara no seminário, esse cara estava aprontando no seminário, ele era assim, um cara que, sabe aquele modelo sócio-religioso, roupa comprida, fala de crente, linguajar, jargões de crente. E ele sempre pagava, ele pagava de profeta no seminário, E engraçado que ele só queria profetizar para as meninas, ele não queria profetizar para os caras. E aí, irmã, chega aqui, deixa eu, é isso que te digo, Senhor, assim, assim, assim. Bobinho ele, Profeta feminista. Ele era o profeta paquerador. E aí nas menininhas, profecia, eis que te digo, e bilhetinho. E foi com um, e foi com outro, foi com outro, foi com outro. E aí, até que caiu, nos ouvidos da liderança. E a liderança chamou ele, fez uma reunião com ele e disse assim: rapaz, qual que é esse negócio aí, rapaz? Você fica pagando de profeta aqui dentro, rapaz, profetizando para as meninas. Rapaz, você sabe que não pode conversar com as meninas. Você sabe que é proibido, rapaz, tem as regras. Profetizar não é errado, mas rapaz, você não tem condição de profetizar para ninguém, rapaz. Você acha que você está certo? Aí a resposta dele: pastor, realmente eu não estou certo,
Eu não devo conversar com as meninas. Mas sabe o que é, pastor? É porque eu sou muito usado nessa área. Cara, o homem ele tem uma criatividade para construir modelos. Só que esses modelos refletem o próprio interior, o próprio desastre, o próprio caos interior que ele está tentando tampar com as próprias mãos. Talvez aqueles modelos que foram aparecendo um após o outro, depois veio o Samai, depois veio o quarto filho, o quinto, o sexto, o sétimo filho, e aí, né, o profeta começou a pensar, cara, será que Deus errou? Será que eu ouvi errado? Será que eu estava ouvindo a voz, a minha própria voz, não estava ouvindo a voz do Senhor? E foi chamando, e foi chamando. Verso 9, então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Verso 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Cara, por que você colocou aqui na minha frente todos os seus 7 filhos? E o Senhor disse que não é nenhum deles. Existe algum outro? Olha a resposta dele. Verso 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Engraçado, amado, todo mundo tem um nome, todo mundo carrega uma identidade. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Quem já leu aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, ele fala, né? Que aquilo que as pessoas mais gostam de ouvir, o som mais gostoso do homem ouvir é o seu próprio nome. Quando você chama a pessoa pelo seu próprio nome, ele fala lá, né? Na técnica de relacionamento, quando você tiver um contato com a pessoa, tenta gravar o nome da pessoa. Ultimamente isso não tem sido muito fácil não, né? Você vai em lugares, cara, a pessoa, qual o seu nome? Misericórdia, cara. Lá de Gelson. Estudei com um cara que o nome dele era Demóstenes. Eu podia pensar Demônstro, o monstro. Isso não é possível, alguém deve ter errado na grafia. E às vezes acontece, né? Igual minha esposa ela vem de uma linhagem de descendentes italianos. Então o bisavô dela, o nome do bisavô dela, o italiano era Ettore Sartori Marchetto. Ettore no nosso português é Arthur, né? É tanto que o pai dela, o nome do pai dela leva o nome do avô dele. O nome do pai da minha esposa é Arthur. Então o nome seria Arthur Sartori Marchetto, com Q-U-E, né? Aportuguesado. Cara, sabe qual é o sobrenome da minha esposa? Tayla Mariquito. Sabe-se lá o que o tabelião entendeu quando foram falar, né? Olha o seu nome, Ettore Sartori Marchetto. Meteu um Mariquito e ficou Mariquito. Então a briga na justiça para trocar o nome da família, cara. E alguns já conseguiram trocar o nome, mas ficou lá. Mas todo mundo carrega um nome, todo mundo tem uma identidade. Alguns não gostam, né, do seu nome, né? Tem gente que usa pequenas abreviaturas, né? Tem lugares que você chega, o nome da pessoa é abreviatura, você acha que é o nome dela. Aí quando o cara fala, não, o nome dela todo não é esse. Mas todo mundo tem sua identidade, todo mundo carrega o seu nome é a sua identidade. O problema é que nós fazemos dessa identidade
algo além do permitido, algo além do que é saudável espiritualmente. Nós queremos florear a nossa identidade. Amado, nós queremos colocar uma identidade de alguém conhecido. Cara, sabe, dependendo de como foi sua vida, dependendo de como foi os seus traços de carência, e isso aflora muito mais forte. Talvez você nunca teve um reconhecimento do pai, talvez você nunca teve um afago, você tem um trauma emocional. E aí você descobre num relacionamento em alguém, e aquilo te supriu, você quer repetir aquilo. Eu sou uma pessoa muito parecida com esse exemplo, porque eu nunca tive assim um reconhecimento, um elogio de pai. Meu pai sempre foi um cara muito chucrão, um cara grosso, um cara que chegava com as mãos do mar assim grossa, um cara bruto. Também não teve isso, né? Filho de português. Você toda aquela zarreza, né? Meu pai, só para você ter ideia, o estilo do meu pai. Meu pai estava sentado na poltrona dele e a casa com visita. Meu pai estava sentado, não trocava ideia com ninguém. É assim, tá aqui na minha casa, senta aí, curte a minha casa e cada um com seus problemas. E tá lá assistindo o Jornal Nacional. Dodô, não sei o que, não sei o que lá. Querendo ouvir a notícia aqui. Ele não trocava ideia, não desenvolvia uma conversa. E aí, tocava aquela musiquinha, acabava o Jornal Nacional, ele levantava, pegava o controle remoto, desligava, botava o controle, entrava no quarto, fechava a porta e ia dormir. Eu olhava as visitas, eu olhava o meu pai, olhava para mim, caraca, meu pai é muito doido, cara. Ele tá nem aí para ninguém, mas fazia na maior naturalidade. Sabe, alguém que não tinha um relacionamento, não tinha, cara, dependendo de qual modelo que você vem. E aí eu lembro que eu sempre me destaquei muito no esporte, graças a Deus. Minha esposa fala que eu sou poliesportivo, mas eu sempre gostei muito de esporte. Eu sei até o que o pastor John está representando lá, né? Não sei se vale a pena contar, né? Conta. Eu era pequeno, cara, devia ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos. E estou sentado, meu pai está sentado na poltrona dele, e eu estou sentado no tapete, assim, na frente da televisão, sentadinho, era criança. Aí de repente apareceu uma reportagem sobre balé, cara. Balé. E aí as mulheres dançando, e os caras lá dançando e tal. Cara, coisa de criança. Eu levantei e fui dar um pulo para imitar o... De repente eu senti um mover por trás de mim. Foi a minha aula sobre homossexualidade. Ou sexualidade, né? Naquele dia eu defini quem eu era mesmo, né? E ali acabou, tomei, sentei e nunca mais. Então é pra você ver, né? Então, eu lembro que muitas vezes, cara, eu chegava em casa, eu ia pra longe, ia competir. Eu fui 3 vezes campeão estadual no meu estado. 3 vezes campeão capixaba. E aí, às vezes eu chegava com aquela sacola de premiação, a prancha embaixo do braço, a prancha nova embaixo do braço, todo alegre. Tinha chegado, sabe, no auge. Na segunda-feira, minha foto estava estampada no jornal, o jornal do estado. E aí eu chegava lá, às vezes eu chegava com uns troféus bonitos, grandão, entrava na frente, entrava para dentro de casa, e a mãe, ganhei o campeonato. Aí meu pai olhava lá de dentro e falava assim: até quando você vai ficar nessa vagabundagem? Era assim. Chegava com a prova, tirei 10. Mãe, tirei 10. Meu pai: você só faz isso, você só estuda? Obrigação tua tirar 10.
quando você encontra alguém, caraca, pô, tirei um 9, rapaz, que bacana, cara. Oh. Eu sempre fui carente nessa área, eu achei alguém para suprir minha carência. Se você deixar, isso te carrega, porque cada reconhecimento seu te supre aquilo que você nunca teve. Um exemplo, você, moça, você nunca teve pai, e aí você cresce com aquele buraco, aquele rombo emocional. Você nunca teve aquela personalidade masculina para cuidar de você, aquele que te ensina, era para ter te ensinado sobre o primeiro contato com alguém do sexo masculino. E aí de repente você não teve aquele contato, você não teve aquilo suprido. E aí, cara, vem um cara cheio de tatuagem, cabelo todo doido, com cigarro no dedo, cheio de cordão, com a calça lá quase lá no pé. Fala, gatinha. Nossa, achei o homem da minha vida. E fica cega. Para tirar isso da cabeça da moça é muito difícil. Cara, chega moças no seminário que, sabe, você tem que ministrar para elas e dizer para elas e fazer elas entender. Às vezes eu falo isso para as moças, cara, entenda. Jesus Cristo é o seu marido. Cara, visualiza Jesus como aquela pessoa que você nunca teve, porque Ele vai te suprir. Concentra tudo nele. Faça as coisas para Ele. Desenvolva o relacionamento com Ele. Eu sei que cada um chega aqui, cara, todo detonado. Às vezes nós chegamos aqui com um saquinho dos cacos nossos emocionais na mão. Cara, a gente ouve cada história de pessoas que eram para ter sido um dos maiores exemplos de confiança na vida da pessoa, e foi aquelas que mais decepcionaram as pessoas. Pais que abusaram, mães que foram omissas, meninos que foram abusados também, por parentes, por primos. Viram coisas dentro de casa, cara. Pai matando mãe, né? Naqueles desastres familiares. E isso, cara, isso interiormente machuca muito a gente. E às vezes a gente chega no Evangelho, e o Evangelho, ele vem como um conforto. Você tem pessoas que estão ali, você cria um ambiente, você vive num ambiente aqui familiar. E às vezes a gente fica querendo se aparecer espiritualmente para as pessoas, por causa muitas vezes motivado dessas carências. Por isso que eu acho tão importante Deus começar exatamente trabalhando isso nas nossas áreas. Você vê muito isso quando o cara pega o microfone na apresentação. Ele diz, eu vim aqui porque eu quero ser um grande pregador do Evangelho. Um grande. Ele não quer ser só um pregador. Ser um pregador para ele já não é suficiente. Tem que ser grande. Eu já vi o cara pegar isso aqui. Primeiro ano ele chegou agora. Quando você entrega o microfone, ele pega o microfone e diz assim, com isso aqui eu tenho intimidade. Pô, se ele tem tanta intimidade, para que ele está ali? Só que muitas vezes ele tem intimidade com isso aqui, mas ele não tem intimidade com aquele ali. Ele tem muita intimidade com o seu ego, com a sua autoimagem. Então o fato dele falar aquilo ali já está externando o próprio caráter ou o mau caráter dele. Eu já vi gente pegar aqui na apresentação e dizer assim, não, eu vim aqui porque eu quero ser um pregador de uma igreja de 1000 pessoas. Primeiro, ele nem sabe se ele vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser pastor. E aí você já começa a observar que se ele quiser insistir nessa obra, se não for de Deus, ele vai ser um desastre. Porque ele quer levantar uma obra que não é dele, ele quer construir uma Babel. Deus talvez não chamou ele para ser pastor. E se chamou, ele vai ter que se submeter às escolas de Deus na vida dele.
você pode ter certeza que uma das primeiras escolas que Deus vai colocar ele, que vai matricular ele, é a escola do anonimato. Porque ele vive, ele anda motivado à base de reconhecimento. Eu lembro de um acontecido, né? Um rapaz chegou no primeiro ano. E eu não sei como é que é aqui, mas lá talvez seja a mesma coisa. As primeiras cadeiras, primeiras fileiras, pessoal do primeiro ano, né? Aí completou a primeira fileira, pessoal do segundo ano a segunda fileira, pessoal do terceiro ano a terceira fileira, claro, indo à medida que vai, as fileiras vão ser correspondentes a cada turma, né? A cada estágio do seminário. E aí o cara chega no primeiro ano, chega no culto, ele já vem de terno e gravata, no primeiro culto, ele vem de terno e gravata, chega lá de terno e gravata, e aí todo mundo do primeiro ano entra, e ele fica na porta, e aí todo mundo que passa, paz do Senhor, irmão, boa noite, paz do Senhor. E aí, né, você visualiza, já chega e já fala, ô meu irmão, lá, as cadeiras lá para o primeiro ano. Você tem que sentar lá no primeiro ano. Aí eu falei assim, não. É porque lá na igreja eu era diácono e eu ficava na porta. E aí sabe o que o cara faz? Isso aconteceu. O cara saca a carteirinha de diácono e dá uma carteirada na liderança. Sai dando carteirada, não, pá. Ele não quer sentar lá na frente. Ele quer ficar cá atrás aparecendo. O cara quer insistir na construção de um modelo que já está falido. E aí o que Deus tem que fazer? Deus tem que colocar a gente, sabe, na escola do anonimato, para a gente, sabe, para a gente não aparecer, para se desintoxicar dessas coisas. A mesma coisa que Deus fez com Davi. Nem nome ele não deu, nem nome ele não recebeu. Eu vou chamar o mais moço. Pô, era Davi. O nome que ele recebeu, mais moço, é nome de alguém, mais moço? Pode ser que exista alguém, né? Hoje tem tanta doideira, né? Qual é o seu nome? Mais moço. O nome dele era Davi. E engraçado, todos os irmãos ali foi dado o nome. Eliabe, Aminadab, Samai, foi todos eles receberam o nome. Chegou na vez de Davi, o mais moço. Mas às vezes, amado, talvez algumas coisas soam tão ofensivos, mas são tão importantes na didática de Deus para a sua vida, cara. Aquilo que talvez você não gostaria de ser chamado, né? Pô, eu não gostaria de ser chamado mais moço, mas aquilo vai ser tão importante para o treinamento interior seu, para a escola que você precisa passar. Às vezes eu chego no seminário, dá um vacilo e recebe um apelido. Eu já vi gente, cara, ficar quicando o seminário por causa de um apelido. Mas às vezes o cara, né, aquele apelido fica como sabe, uma expressão de carinho. E eu fico pensando, talvez aquele apelido seja um codinome do mais moço para ele. Seja exatamente o nome que ele precisa para poder Deus tratar, né? Dentro do seminário nós temos vários apelidos interessantes, né? Nossa, se for fazer uma lista aqui, hein, pastor John? Nossa, cara. Cuco maluco. Nossa. Tem cada apelido no seminário. Chuta balde. Caixa d'água. Tudo nome de seminarista, é apelido de seminarista aqui. Chuta balde. Grude, como que é? O grude da Gurujuba. Como? Puxa o seu milagre. Apelidos dados no seminário. Apelido dado no seminário, cara. Pai do sono. Cara, tem vários apelidos. Vários apelidos.
Rapaz, tem cara hoje, pra você ter ideia, tem apelidos tão antigos no seminário, de caras, que você chegar para falar, rapaz, fulano de tal que tá lá em Guarapari, fulano de tal. Fulano de tal? Tem certeza que tem esse cara? Tem, esse cara é das antigas, já tá lá, já tá lá uns 10 anos. Eu falei, rapaz, não tô lembrado quem é o cara. Aí o cara falou, não, aquele assim, moreno assim, cabelo assim, assim, assim. Eu falei, rapaz. Aí o cara fala, é fulano de tal, e fala o apelido. Que isso, tá doido? O nome eu não conheço, mas o apelido eu conheço. E aí hoje nós temos até pastores que, se você chamar o nome é difícil, mas você falar o apelido, né? Pastor Tora. O nome do pastor Tora é César Cevaroli. É pastor Tora, pastor Tuca. O Baião, pastor Robson Rezende. Baião, é pastor Baião. A gente não aguentou, né? Não, pode chamar pelo apelido não, pastor Baião. E sabe aonde estava o mais moço? O mais moço estava, nem na casa não estava. E aí ele foi chamado, amado. Presta atenção nisso aqui. Ele foi chamado na escola que Deus estava treinando ele. Sabe quando Pedro fala lá, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Cara, eu vejo o cumprimento desse versículo exatamente nesse ponto da história. Que Davi estava lá, sem nome, sem reconhecimento, no anonimato. E Deus mandou chamar ele lá. Porque toda a escola, ela é constituída por um período, por um tempo. E esse tempo é muito relativo daquilo que você precisa. Porque tem gente que precisa de menos tempo, tem gente que precisa de mais tempo. Talvez tem gente que vai se matricular em algumas escolas e vai ficar 10 anos ali. Eu fiquei pensando, rapaz, eu fiquei 10 anos no anonimato praticamente. 10 anos. E tem gente que estuda 1 ano, já quer sair para fazer a obra. Fiquei 10 anos. Do tempo que eu formei até o tempo que eu fui para o Rio de Janeiro, uns 10 anos. Perguntando para Deus, me dá uma direção, dá uma palavra. Lembra da separação dos grupos, né? Tinha os grupos da Ásia, da África, e aí tinha um grupo do sem alvo. Todo o tempo que eu estudei como aluno, eu fiz parte do grupo dos sem alvos, eu não tinha alvo. O primeiro dia que o pastor chegou lá, quem ora pela África? Ora, aí ficou eu e mais um gato. Vocês não têm alvo, então ora aqui. Aí depois, né, sabe como é que é seminário, né? Vai ter um aviso aqui, o pessoal lá do grupo lá do sem alvo, lá, e ficou do grupo sem alvo. Que é o grupo da África, o pessoal já sabia que era, né? O grupo do sem alvo. E ali no grupo sem alvo, era a minha escola do anonimato ali, amado. Era um lugar que Deus estava me separando para trabalhar comigo. E aí, quando você não aguenta o trabalho de Deus, sabe o que você quer fazer? Você quer forçar uma coisa que não é de Deus. Não, eu vou entrar no grupo da África para não dizer que eu não faço parte do grupo do sem alvo. Cara, isso não é verdadeiro. Isso não é sincero. Isso é você tentando provocar uma coisa que não é de Deus. Tentando sair, fugir de uma escola que não é sua. Na verdade, uma escola que é sua. E ir para uma escola que não é sua. Amado, se o cara lá é da África, cara, é porque Deus tem um alvo nele lá. E nem todo mundo que tá no grupo da África também vai para a África. E aí a gente precisa lembrar de que foi no anonimato que a sua vida foi mudada, onde ele adquiriu várias experiências, onde ele foi, onde ele foi preparado para ser rei. E engraçado que com Saul houve uma cerimônia, aquele aparato, ele foi na frente, a liderança botou a mão, orou, momento da unção, né, o óleo escorrendo lá e todo mundo, glória a Deus, aleluia, momento de oração por Saul. Mas a consagração de Davi foi do quintal
entrar a porta dos fundos, o profeta sacar o chifre com óleo e derramar sobre ele. Não teve aparato, não teve cerimônia, não teve festividade, não teve reconhecimento público. Eu acredito que os maiores homens de Deus primeiro crescem para baixo, para depois crescer para cima. Eu estava no Evangelismo do Sertão. A gente terminar aqui. Eu tenho mais quanto tempo, pastor? Já passou, né? Acho que já deu meu horário. Eu estava no Evangelismo do Sertão e eu achei muito bacana, porque lá tem uma fruta muito típica, que ela é muito resistente ao clima lá, clima do sertão. Chama umbu. Alguém conhece umbu? Ou embu? Umbu, você conhece? Você é do sertão? É? De qual lugar? Pernambuco. Bacana a frutinha, gostei muito. Chupei demais umbu. Um suco, uma vitamina. Muito bom. E engraçado que quando você planta um umbu, presta atenção, se você plantar um umbu e chover, o umbu não nasce. Você tem que escolher um período mais seco do ano, arrancar um galho, cortar o galho e plantar. Ele não pode pegar água. Eu pensei, cara, isso parece irracional, isso parece o sentido oposto. E é através das condições que vai provocar o desenvolvimento dele. E engraçado que o umbu, ele tem um fenômeno bacana, cara, porque assim, lá dentro ninguém sabe o que está acontecendo por baixo. Ele começa a criar raízes, e essas raízes, ao invés de elas se afundar, elas engrossam. É como se fossem assim, grandes batatas. Elas vão crescendo como grandes batatas. E aí, quando você olha para ela, é só um galho. Mas lá embaixo, onde ninguém está vendo, ela está pegando corpo. Ela está encorpando. E ela assim, ela vai se avolumando. Cara, você não dá nada pelo pé de umbu quando ele está ali em processo de desenvolvimento. Você acha que é só um pedaço de pau seco, porque ele fica seco. Eles falam que aquilo chega a ressecar. Você olha e fala, cara, isso aqui está morto, parece um pedaço de pau velho. Só que por baixo ele está desenvolvendo. E ele dá uma grande batata. E ele diz que toda vez que chove, ele chega a guardar naquelas batatas ali aproximadamente 200 litros de água. Aquilo que você olha por fora é completamente diferente do que aquilo que está por dentro. Exatamente, tem determinadas escolas que é para por fora, é para provocar o ressecamento por fora, para forçar você a crescer por dentro, para você desenvolver por dentro, para que quando as coisas de Deus chegarem em você, você não vai reter por fora, porque fora está seco. Você vai reter por dentro. Você vai absorver por dentro. O que vai crescer, o que vai ser grande em você é o que está dentro. Cara, eu não vejo somente uma importância na escola do anonimato. Eu vejo a necessidade. É necessário Deus nos matricular na escola do anonimato. E nós entendemos que essa escola é uma escola de treinamento, é uma escola de vida, é uma escola onde nós vamos perder a nossa identidade religiosa, vamos perder a nossa identidade egoística. O eu, ele vai perder a sua identidade para que a identidade de Cristo seja selada em nós, amado. Não somente deixa Deus te matricular, mas tome a iniciativa de falar, Senhor, eu preciso passar por essa escola. Eu preciso, me submeter a essa escola. Eu estou tentando, eu estou forçando a evidenciar muito a mim mesmo, Senhor. O verdadeiro louvor não está saindo da minha boca. Eu sou igual aquele outro, né? Mais de mim
e menos de ti. Para que nós, uma vez matriculados nessa escola, o verdadeiro louvor brote dos nossos lábios como fruto daquilo que está no nosso coração, e seja mais de ti. Tem gente que canta mais de ti, menos de mim. Quando acaba o louvor, arruma um problema no quarto. Eu não entendo, porque ainda está muito cheio de si e com muita falta de ti. Vamos orar.